Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa leitura do livro do Gênesis, nosso 25º encontro. Vamos trabalhar o texto do Gênesis, capítulo 4, do versículo 10º ao versículo 14. Ouçamos. Javé disse: O que foi que você fez? Ouço o sangue do seu irmão clamando da terra por mim. Por isso você é amaldiçoado por essa terra, que abriu a boca para receber de suas mãos o sangue de seu irmão. Ainda que você cultive o solo, ele não lhe dará mais o seu produto. Você andará errante e perdido pelo mundo. Caim disse a Javé: Minha culpa é grave e me atormenta. Se hoje me expulsas do solo fértil, terei de esconder-me de ti, andando errante, perdido pelo mundo. O primeiro que me encontrar, me matará. O texto que falta, então, a ser explicado pelos linguísticas, afinal de contas, o que Caim falou para Abel, cai num tipo de figura de linguagem homoteleuto. Isto é, quando o copista estava copiando o texto da Bíblia hebraica, que tinha na sua época, olhava o texto que ia copiar e depois se voltava ao pergaminho que ele estava escrevendo. Né? O texto que ele estava copiando, ele estava escrevendo. Depois, por um erro óptico, de visão do texto, por distração, ao invés de voltar ao mesmo ponto do texto, salta de 2 ou 3 palavras, esquecendo de copiar a palavra faltante, e continua a escrever de onde os olhos fixam no texto original. Este fenômeno vem porque a última palavra que o escriba escreve termina e inicia com as palavras que deveriam ser iguais às letras das palavras sucessivas que ele copiou. Então, Caim mata seu irmão Abel. Veremos, então, os fatos como eles se desenvolvem. Então, o Senhor se volta a Caim. Aqui, não cai a condenação por parte de Deus. Pois quando Deus se aproxima e quer entrar em contato com o homem, e não age de maneira agressiva, então age com uma pergunta: onde está Abel, teu irmão? São perguntas retóricas. Isto é, Deus sabe tudo. Mas a pergunta serve para lançar a consciência do homem. Ele quer que, por meio dessa pergunta, Caim tome consciência daquilo que fez. É o homem que deve tomar consciência da pergunta feita. O que você fez? Então, Javé chama Caim à consciência. Então Caim responde: não sei. Sou por acaso guarda do meu irmão? Com esta resposta, Caim está caindo em si, tomando consciência daquilo que ele fez. Quem somos nós para fazer a pergunta a Deus deste modo? Agora Deus responde, rebatendo a pergunta de Caim: o que você fez? É Caim que deve tomar consciência, Deus sabe o que Caim fez, mas quer ouvir da própria boca de Caim o que ele fez. Deus diz: quero que tu sejas sincero. Não quero que você jogue comigo.
Que coisa tu fizeste? A voz do sangue de teu irmão está gritando da terra a mim. O texto está no plural. O texto original está no plural. No momento em que o sangue vem absorvido pelo solo, se pensava que o sangue gritava a Deus. E quando o sangue grita a Deus, significa que está querendo vingança. O sangue derramado grita a Deus e grita a vingança deste derramamento de sangue. A voz do sangue está no plural. Seria a voz dos sangues, ou as vozes dos sangues. Gritam. Isso porque, ao matar Abel, estão sendo assassinados toda aquela descendência que Deus previu no seu plano de vida para Abel, que não existirão porque a vida de Abel foi interrompida. Então, os sangues daqueles que viriam e não irão vir mais, gritam. Como os rabinos dizem, ao matar um homem, você está matando o gênero humano. Assim podemos entender a voz do sangue no plural, como vozes do sangue. Versículo 11. Por isso você é amaldiçoado por essa terra que abriu a boca para receber de suas mãos o sangue de seu irmão. Devemos entender que tipo de homicídio aconteceu nesta cena. Então nós temos que ter atenção nisto. O solo maldiz Caim, porque o ato dele fez absorver o sangue de Abel no solo. É a primeira vez que o solo, que não absorve água, absorve sangue, está absorvendo a vida. Porque no Gênesis, a água só virá do céu para molhar a terra no dilúvio. Caim tomará consciência do erro que fez, mas não mostra um sinal de arrependimento. Ele vai se preocupar do castigo que é grande de seu crime cometido, mas não se preocupa de ter matado seu irmão. Preocupa sim com aquilo que ele vai sofrer, não se preocupa com aquilo que ele fez. Versículo 12. Ainda que você cultive o solo, ele não lhe dará mais o seu produto. Você andará errante e perdido pelo mundo. Errante, nar. E quando se fala de errante, nade. A palavra errante, nade, será mais utilizada quando se diz que Caim andou a viver na terra de Nade. Isto é Nod. Versículo 16. Nod significa alguém que fugiu. Nod é o lugar de Caim, o errante. Ele andará errante. Quando cultivar a terra, ela não lhe dará mais o seu produto. E deverá trabalhar a terra de agora em diante mais duramente. Já que não chovia, novamente eu lembro, a chuva só vai aparecer no dilúvio. A natureza não crescia como antes. A terra terá de suar ainda mais para ter os produtos da terra. E Caim será fugitivo, errante sobre a terra. Versículo 13. Disse Caim ao Senhor Javé: minha culpa é grave e me atormenta. Meu castigo é grande de suportar. Isto é, ele afirma: eu não suportarei a ideia de ter matado meu irmão. Mas Caim não arrepende da verdade.
de ter realmente matado o seu irmão, aquilo que ele fez. Caim está mais pensando no perigo que ele vai ter de passar. Está pensando em si mesmo, não em ter matado o irmão, como eu já disse. Versículo 14. Se hoje me expulsas do solo fértil, terei de esconder-me de ti, andando errante e perdido no mundo. O primeiro que me encontrar, me matará. Este é um dos versículos mais comentados do Gênesis. Se Caim e Abel eram os únicos filhos de Adão e Eva, como pode dizer Caim que alguém vai encontrá-lo e matá-lo? Existiam outros seres humanos? Adão e Eva tiveram filhos e filhas, como já vimos e veremos. Aqueles que quiserem vingar o sangue de Abel seriam seus irmãos e irmãs. A Bíblia nos dá uma resposta a isto. Não tem prevista uma condenação à morte, de que Caim será morto. Na famosa lei do talião, temos a seguinte lei: vida por uma vida, olho por olho, dente por dente. Aquele que mata de modo injustificável será passível também de morrer. É estranho que Caim não vem punido diretamente de Deus com a morte, uma vida por uma vida. Mas Deus o expulsa e o afasta. Mas por quê? Por que Deus não faz justiça, uma vida por uma vida? Caim matou Abel, então Caim também deve morrer, que é a lei do talião. É estranho que Caim não vem punido diretamente de Deus, mas Deus o expulsa, o afasta. Ele vai andar errante. Lendo com atenção toda a Torá, a existência da cidade de refúgio, Moisés e Josué, onde os homicídios involuntários têm cidades e lugares para refugiar e não serem mortos. Somente os homicídios involuntários. Nesses homicídios involuntários existiam lugares de refúgios. E toda pessoa que se refugiasse nessa cidade não poderia ser morta. Mas tinha que ser homicídios involuntários. Alguém que mata uma pessoa de forma involuntária, sem intenção de matar, colocou fim a uma vida e terá consequências. Quem cometia esses homicídios, existiam cidades locais de refúgio, onde as pessoas se refugiavam. Esses homicidas encontravam ali segurança. As pessoas que viviam nessas cidades de refúgios não eram autorizadas a sair. Os eventuais vingadores não tinham permissão para entrar nesses lugares de refúgio e fazer justiça ao sangue derramado. Só poderiam fazer justiça quando o homicida saísse do lugar de refúgio. Aí ele não estava mais protegido pela lei. Se permanecer no lugar de refúgio, ninguém tem autoridade de entrar e fazer justiça. Já Deus estava fazendo funcionar esse tipo de sistema de proteção contra os homicídios involuntários. Caim matou seu irmão Abel. Presta atenção nisso. Caim matou seu irmão Abel. Voluntariamente ou involuntariamente? Deus, ao mandar Caim ao exílio, o afasta. Lhe coloca um sinal. E quem olhar esse sinal não devia matar Caim. Este texto faz entender claramente que Caim não matou Abel de modo intencional.
porque senão ele deveria ser morto. Mas Caim matou seu irmão Abel de morte intencional, não com a intenção de matar. Caim é mais forte, maior, levou vantagem sobre o irmão mais fraco. O nome Abel mesmo diz, espírito, fugaz. Abel, na Escritura, vem descrito como o justo, respeito a Caim, que é o violento. Muito provavelmente, Caim e Abel se enfrentaram, né? Porque Abel foi aceito em seu sacrifício e Caim não, né? Caim sentiu-se insultado, né? E o primeiro que me encontrar vai me matar. O castigo é para colocá-lo no exílio. Então, Deus não fez cumprir a lei do talião, uma vida por uma vida, porque o assassinato de Caim e de Abel foi involuntário. Então, ele tinha o direito ao exílio. Mas ele matou por ciúme, provavelmente numa pequena rixa, e naquela rixa, involuntariamente, ele acabou matando o irmão. Justamente por não ter aceitado, e diante da realidade do seu entristecimento, ele deixou que esse sentimento de raiva pudesse gerar essa briga que acabou na morte do irmão. Depois nós continuamos com o versículo 15. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.